Que o Senhor Jesus ele abençoe maravilhosamente a sua vida. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre os medos. Você tem medo de enfrentar os maiores e grandes desafios na sua vida? O medo, coragem, por exemplo, ela não é a ausência de medo. A coragem, ela é a superação do medo. Sempre nós somos desafiados a vencer o nosso medo para que nós possamos ter condições de avançar, crescer, melhorar, mudar. E os desafios que surgem não é para nos reprovar, pelo contrário, para nos aprovar. O Senhor disse, Josué capítulo 1, versículo de número 9, o Senhor diz assim: "Sê forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Não temas." É tão importante que Josué estava diante de um grande desafio. Conduzir o povo agora à terra prometida, depois da morte de Moisés, o seu líder. Eles prantearam por 40 dias e agora é hora de marchar, é hora de continuar. E o maior desafio que Josué tinha naqueles dias, liderar aquele povo, um Jordão que estava à frente, muito cheio. E o segundo desafio, depois que ele passasse pelo Jordão, era chegar a uma cidade mais próxima, que era Jericó. Mas é tão importante que quando você tem coragem de desafiar, ou se desafiar a você mesmo, você dizer: eu posso, eu consigo, eu vou vencer, eu vou aceitar o desafio, eu não vou permitir que o medo me domine, que o medo seja o meu principal adversário, mas eu vou enfrentar isso com muita coragem e confiança. A gente começa a ver as coisas acontecendo de uma forma sobrenatural. Josué chegou, passou o Jordão a pé enxuto. Josué conseguiu vencer as muralhas de Jericó. O salmista, no Salmo 34, no versículo de número 4, ele diz: "Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus medos." É tão importante que quando você clama com confiança, o próprio Deus ele se encarrega de tirar do teu coração aquele medo, aquela insegurança, aquela falta de confiança, que é justamente isso que leva-nos nos tornarmos pessoas duvidosas e até mesmo medrosas. É a falta de confiança, é a falta de entendimento e até de nos conhecer a nós mesmos. Quando nós olhamos para dentro de si e conseguimos enxergar que nós somos mais, vamos conseguir, somente acreditar, confiar, o Senhor Deus ele vai se encarregar de tirar do nosso coração toda a insegurança. E aí nós vamos nos lançar para os grandes desafios que está diante de nós. Mas um dado muito importante, a gente nunca pode perder a confiança em Deus, porque é Ele que te move, é Ele que vai te impulsionar. Você vai na garantia de uma palavra de um Deus que está todo dia dizendo para você que você precisa avançar. Que você só vai conseguir ver as coisas acontecendo a partir do momento que você se disponibilizar, que você encarar o desafio de frente.
e olhar para os grandes desafios e declarar que você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. O Senhor disse para Josué, no versículo de número 8, desse mesmo capítulo. O Senhor disse assim: não te mandei eu ser forte, ser corajoso, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, e eu serei contigo. Tão somente ser forte e corajoso. Não tenha medo. Tem versões que dizem assim: não te assombres, não te espante. Porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi ao meu servo Abraão. Olha só. Quando você enfrenta os seus medos, está diante de você a oportunidade de você ser grande na terra. Ser grande no sentido de você fazer coisas que vai surpreender você. Você vai até se surpreender e diz: meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa capacidade de fazer coisas grandiosas. Do meu nome, o nome daqueles que acreditam, chegar tão longe. Há um grande feito através daqueles que têm coragem. E o Senhor disse para Josué: Josué, eu vou parafrasear. Eu fiz uma promessa ao meu servo Abraão, mas eles só vão ser herdeiros dessa promessa se você se disponibilizar a avançar e levantar da onde está. Acreditar no que eu estou te falando e acreditar também no teu potencial. Porque não adianta apenas crer em Deus, mas se você não se move, se você não está disposto a ser esse instrumento. Quando você está disposto a ser esse instrumento de Deus, Ele vai usar você de uma forma grandiosa. O nome de Deus vai ser glorificado, mas o teu nome também ficará na história. Certa feita, o pastor Charles Spurgeon estava pregando em um ginásio e ele disse algo tão importante. Ele disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus fará através de um homem que entregará-se a ele sem reserva. Foi lançado o desafio. E a história diz que um menino, um jovem, rechonchudo, estava no último banco daquele ginásio. Ele levantou-se e foi à presença do pastor Spurgeon e disse assim: eu serei esse homem. A história diz que antes de morrer, Dwight Lyman Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Poderia ser qualquer uma daquelas pessoas que tivesse vencido o seu medo, se colocado nessa condição para ser usado. Às vezes nós estamos querendo medir Deus pela nossa capacidade, às vezes pela nossa intelectualidade, e às vezes Deus quer que você se coloque nessa condição para Ele fazer de você um instrumento. Observe Jeremias capítulo 18. Ele foi levado à casa do oleiro e ele viu um oleiro trabalhando ali, fazendo um vaso. E ele observou que em um certo momento aquele vaso caiu das mãos do oleiro e quebrou-se. Ele observou que do mesmo barro o oleiro fez um novo vaso. E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer como a casa de Israel, assim como fez esse oleiro? O que o Senhor está dizendo é o seguinte: assim como o barro nas mãos do oleiro, ele conseguiu fazer um novo vaso do mesmo barro, o que o Senhor está nos dizendo é que Ele vai nos fazer nas mãos dele um instrumento poderoso para ser usado aqui na terra. É o Senhor que vai nos conduzir, vai nos capacitar. É Ele que vai nos guiar nessa caminhada para que o nome dele seja glorificado e o teu nome seja grande na terra. Foi assim que ele diz